Olá, bom dia, guris. É um momento novo, né, que a gente tem que pensar na saúde, mas a gente tem que ser otimista. Então, a gente tem que procurar voltar ao normal. E essa maneira que temos de fazer é ministrar aulas remotas. Bom, eu tenho saudades também das minhas aulas aí com você, porque não parece, mas eu me divirto também dando aula para vocês, né? De todos aí eu tenho saudade. Bom, hoje meu objetivo aqui é falar um pouco das novas tecnologias remotas que vão funcionar a partir de agora, tá? As minhas aulas não vão ficar diferentes, mas elas irão ficar é, direto pelo vídeo. Tá? Então são tecnologias que vieram para ficar. Então um abraço para todo mundo aí nesse início aí e vamos ver então. Eu andei escolhendo aí alguns temas e um dos temas que eu escolhi, o primeiro tema seria o tema da água, tá? Então agora a gente vai falar um pouco sobre a água. Uma coisa aí, eu andei fazendo um avatar aí, se alguém quiser me ajudar com o nome aí, eu gostaria, tá? Então vamos começar a aula. Bom, por falar em água, né? Para que a gente precisa de água? Alguém vive sem água? Ninguém vive sem água. Então, nós, em toda a manutenção da nossa vida, da biosfera, como a gente conhece, parte do planeta, como os animais, como os vegetais, precisam de água. Tá? Então a gente vai falar um pouco agora de presença de água nos seres humanos. Por exemplo, 75% aqui, ó, do cérebro precisa de água, tá? 71% do fígado precisa de água. 70% dos músculos precisa de água, 58% da pele precisa de água, 28% da pele precisa de água e 23% precisa de água. Então todo o nosso corpo ele é feito de água, tá? As células, grande parte das células são água. Bom, então assim, ó, se a gente não beber água, a gente pode morrer. Então, nós todos temos que tomar um líquido. Suor, urina, isso tudo é através que a gente toma água e depois a gente libera esses líquidos aí. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, tá? Vou dar um exemplo de um vegetal agora, a melancia, pepino, que são as curcubitáceas, tá? 96% da melancia, por exemplo, a sua composição é água. E agora um exemplo de um animal vivo, né? 95% é água da composição do corpo de água viva que vive no mar, um quinidário. Então, portanto, a água está presente não apenas nas plantas, mas também no corpo dos animais. E é muito importante, não é? Mas não só no corpo dos animais. A água está presente no nosso planeta. Se a gente vê no nosso planeta, a gente tem 71% da superfície de água é coberta de água por estado líquido. Aí a gente tem água nos oceanos, né, que é uma água salgada, ou água doce. Bom, dessa água doce aí, nós temos 97% nos oceanos, geleiras inacessíveis, né, que geralmente todo mundo pergunta o que é uma geleira inacessível. Então eu vou dar um exemplo aqui de uma geleira inacessível. Geleira inacessível, por exemplo, aqui eu vou citar aí como o nosso Monte Everest, a maior montanha que nós temos no mundo, não é? São pontos inacessíveis, são geleiras que ninguém chega. Isso são geleiras inacessíveis, tá? Que isso é lá no Himalaia, na Ásia, é o maior pico que nós temos. Bom, nós também temos rios, lagos e fontes subterrâneas, tá? O qual agora eu vou falar um pouco de uma grande fonte subterrânea que nós temos, chamado Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani é de suma importância para nós, tá? Porque é também conhecido como Ouro Branco. Ouro Branco porque se acontecer alguma guerra ou se acontecer alguma falta de água, essa é uma grande reserva subterrânea que nós temos de água. Bom, como surgiu o Aquífero Guarani? Contam, não é?
os paleontólogos aí que há muito tempo atrás existia um vulcão onde que hoje é a nossa Amazônia, tá? O que aconteceu com esse vulcão? Entrou em erupção, esse magma, houve derramamento de magma, não é? Se vocês estão me acompanhando aí, vendo o mapa, estão vendo um lago grande aqui. Esse lago grande, o magma veio por cima dele. O que aconteceu quando o magma veio por cima? O magma endureceu e virou pedra, tá? Então aí ficou essa água subterrânea. Essa água é 70% brasileira, tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho de armazenamento que nós temos. São 160 trilhões de litros d'água que nós temos nesse aquífero Guarani. Esse aquífero é um maior reservatório que nós temos, tá? Transfronteiriço da América do Sul. Bom, como eu falei, ele não é só do Brasil, ele é do Paraguai, Argentina e Uruguai, tá? Para vocês terem uma ideia aqui, como que ele está hoje. Esse aquífero Guarani é cerca de 1.000 metros para dentro da superfície da Terra, que abrange as cidades de Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, é muito importante. Esse aquífero aí é importante para nós e se houver algum problema de falta de água, a gente vai ter aí. Bom, mas o que afinal é a água? O que é a água? A água é uma das substâncias mais comuns do nosso planeta Terra. Toda matéria ou substância na natureza é feita por partículas pequenas, invisíveis a olho nu, os átomos, né? A gente vai falar um pouco depois dos átomos da água, tá? Agora nós vamos falar um pouco de tipos de água. Tipos de água. O que é uma água potável? Por exemplo, aqui nós temos uma água potável, uma água pronta para nós beber, uma água mineral, uma água potável também, tá? A água potável é aquela que popularmente a gente chama de água pura, pronta para beber, tá? Eu chamo de água também que tem os 3 Is, não é? Incolor, insípida e inodora, sem sabor e sem cheiro, tá? É muito importante isso. Aqui também, por falar em tipo de água, nós temos a água mineral, não é? Que na verdade a água mineral já fala, mineral, tem sais minerais, muito importante para nós, batimento cardíaco, para o funcionamento do nosso corpo é importante, tá? Bom, nós também temos mais um tipo de água, água salgada, não é? Que a água salgada já diz salgada, não é? Tem muito cloreto de sódio, ela não é interessante a gente beber, senão a gente pode ficar desidratado ou dar mais alguns outros problemas aí, tá? Ainda falando do tipo de água, nós temos a água que a gente chama de destilada. O que é essa água destilada? Ela é aquecida, tá? Através de um bico com gás. Depois aí que ela foi aquecida, ela passa por esse caninho aqui que vocês estão vendo e ela é resfriada, ou seja, ela passa do estado gasoso para o estado líquido de novo. Para que é usada essa água? Antigamente era usada muito em baterias de automóvel. Hoje, qualquer produto alimentício que a gente usar, a gente vai ter que usar uma água destilada para fazer esse produto, tá? Agora a gente vai falar um pouco da fórmula da água. O que é a fórmula da água? A fórmula da água é simples, são 3 átomos que nós temos na água. Um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então vejam bem, se eu somar um átomo de hidrogênio mais um hidrogênio, a gente vai ter H2, tá? E se nós colocarmos o nosso oxigênio, H2O. Então isso que forma a fórmula da água, simples, barbada. E estados físicos da água, não é? Nós temos 3 estados físicos da água. Nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. Então, exemplo de cada um. Sólido,
gelo. Líquido, água pronta para beber. E estado gasoso, as nuvens, tá? Na verdade, os átomos se compreendem diferente em cada um dos estados. No estado frio, esses átomos estão mais juntos, e no estado, quando está muito quente a água, eles ficam mais dispersos, um batendo no outro. Ainda falando dos estados da água, a gente tem as passagens, né, de cada estado, e eu vou explicar e vou dar exemplo para vocês. Então, do estado sólido para o estado líquido, nós temos o que a gente chama de fusão. Tá? Exemplo, o gelo derretendo, tá? E se transformando em água líquida. Outra passagem, nós temos a vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso. Tá? Exemplo, eu vou colocar uma chaleira lá e fazer um chimarrão e esquecer a chaleira no fogo. O que vai acontecer? Vai desaparecer a água. Depois nós temos do estado gasoso para o estado líquido, é chamado de condensação. O vapor de água se transforma em gotículas, né, em temperaturas baixas. Não é? Isso é o que a gente chama de geada. Geada é a condensação. Outro estado, a solidificação, é a passagem líquida para o sólido. Por exemplo, eu coloco lá nas forminhas, quero fazer gelo, coloco lá na geladeira, eu quero fazer gelo. Então essa é a solidificação. Nós temos mais um estado agora, que é a sublimação, que é a passagem, muitas vezes ele pula do líquido para o sólido, para o gasoso, rápido. Então é só para constar aí que a gente tem a sublimação também. Bom, a água, existe um ciclo também, tá? Chamado de ciclo hidrológico da água ou ciclo da água. Tá? Então vamos emular que nós estamos lá na beira do Guaíba, tá? Do velho Rio Guaíba, né? Então o que acontece lá na beira do Rio Guaíba? Vai ter evaporação, tá? Essa água vai evaporar, ela vai condensar, e depois que ela condensou, ela vai dar a formação das nuvens. O que é a formação das nuvens? Quando o vapor de água entra em contato com as camadas mais frias da atmosfera e a água volta em estado líquido. Isso é gotículas ou até minúsculos cristais, não é? Então aqui a água, a partir daqui, ela condensou, começou a se bater lá, precipitou. Essa precipitação, a gente vai ter gotículas ou pingos d'água melhor, né? Então essa água vai infiltrar no nosso solo e ela vai voltar ao nosso velho Rio Guaíba, tá? Isso que acontece, isso é chamado ciclo ou ciclo hidrológico da água. Agora vamos para as considerações finais aí. Então a próxima aula, aí a gente vai ter a parte 1 aí da aula, solvente universal, propriedades da água, não é? Vasos comunicantes também. Então, muito obrigado para a aula aí, fique com Deus e até uma próxima aula aí.